Graça e a paz, amada igreja. Estou muito alegre por mais uma vez estar na incumbência de trazer da parte do Senhor a sua palavra, trazer aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Creia você que antes de você ouvir esta palavra, Deus já falou ao meu coração. Nessa noite vamos falar de quem é o nosso pastor. Além do nosso pastor físico, que nós estamos vendo aqui, nosso querido pastor Denis, nós temos o supremo pastor. Nós temos o bom pastor. Nós temos o Senhor soberano, o nosso pastor Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, de número 23. Amém? O Salmo 23 diz assim, do verso 1 em diante. O epígrafe diz o bom pastor, e esse salmo é o salmo de Davi. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Os salmos foram escritos em épocas diferentes, no período de aproximadamente 1000 anos. Depois eles foram reunidos, formando assim o livro dos Salmos. O livro dos Salmos apresenta o nome de muitos autores, e um deles é Davi, outro é Moisés, e assim por diante. Alguns são anônimos, mas o nome mais citado daqueles que escreveram os seus salmos é Davi. Dos 150 salmos escritos, 73 são atribuídos a ele. Salomão também escreveu. Asaf, os filhos de Coré. O livro dos Salmos começa mostrando o caminho e o destino dos justos e dos ímpios. E termina do antigo Israel até hoje. Aliás, e termina convocando todos os seres humanos para louvar a Deus, desde os tempos do antigo Israel até hoje. Os salmos são utilizados na liturgia, nas orações. Eles são usados nos cânticos. Alguém já disse que o livro dos Salmos é a coleção das orações e dos cânticos de Israel. Pois bem, mas o assunto de hoje é Jesus, o bom pastor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia também no livro de João, capítulo 10. No verso 11.
Amém? João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, ele vai dizer: eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E estamos diante de um documentário falando daquele que é o nosso Senhor. No Salmo 23 ele diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. No Salmo 23 mostra que Ele provê tudo para as nossas vidas. Por mais que nós estejamos em terras distantes e no deserto, Ele estará conosco. Por mais que andemos em lugares extremos de grande perigo, Ele vai estar conosco. Ele vai nos colocar em pastos verdejantes. Ele vai nos colocar em lugares longínquos, mas bem equipados para que nós possamos ter o nosso provimento. Ele vai nos colocar em lugares maravilhosos. Ele vai nos colocar em lugares em que muitas das vezes nem esperamos, mas Ele é o pastor das ovelhas. Jesus, na figura de um homem, talvez muita gente que olhasse para Ele dizia: aquele ali é um pobre coitado, aquele ali é um nazareno, filho de um carpinteiro. Alguém podia olhar para Jesus e dizer que ele não era nada, assim como tentaram muitas vezes fazer. Mas Jesus mostrou a todos naquele momento que Ele era o nosso Senhor e o nosso pastor. E como Jesus fez isso? Mostrando o seu poderio, mostrando os seus milagres. Recordo-me, a Bíblia conta-nos que Jesus estava numa festa e foi convidado para essa festa de casamento, nas bodas de Caná da Galiléia. E lá, ele chegou um momento em que o vinho acabou. Chegou um momento em que o vinho cessou. E era de costume naquele momento em que todo o vinho bom era colocado no início e o vinho ruim no final, porque já estavam quase todos embriagados. Eles não iriam notar a diferença. Mas aí, Jesus foi avisado que o vinho acabou. Ele mandou que enchesse todas as talhas com água. E essa água foi transformada em vinho. E o mestre de cerimônia falou isso, em que toda a festa, o vinho melhor era colocado no início e o ruim no final. Porque já estavam todos embriagados, já estavam todos saciados, e não iriam notar tanta diferença. Mas esse vinho é o melhor. Como pode numa festa dessa o vinho no final ser o melhor? Mas é porque o vinho veio através do milagre daquele que era o Senhor, que era o pastor, Jesus de Nazaré. Primeiro milagre de Jesus, para que todos vissem. Primeiro milagre de Jesus para que todos sentissem que Ele era diferente. Jesus continuou a sua caminhada. Jesus continuou a sua caminhada de milagres. Aí veio o cego de Jericó, veio o deficiente lá do tanque de Betesda. Jesus continuou a sua caminhada, o seu ministério de bom pastor. Eu quero dizer a você que nessa noite eu não estou querendo mostrar a você um Deus que só traz coisas boas, um Deus que só traz coisas que faz você alegrar-se fisicamente, não. Ele também traz algo que nenhum homem na terra pode trazer para você: salvação, vida eterna, graça, misericórdia. Ele também não é só um bom pastor, ele também é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Lá na cruz do Calvário, quando ele foi pregado, ele estava lá para me justificar e justificar você, pelo meu e pelo teu pecado. Ele advogou por nós. Ele mostrou ao Pai que o homem, que a humanidade tinha jeito. E o jeito era pelo amor. Ele nos amou. E sendo Ele o nosso amado Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário.
derramou sua última gota de sangue, derramou ali tudo aquilo que ele tinha, a sua vida. E para mostrar que ele realmente era Senhor, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou como um Senhor poderoso, como um Deus que tinha justificado o seu povo e mostrado àqueles que não acreditavam na sua presença, não acreditavam na sua messianidade, que ele era o Senhor. Sim, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Qual homem na face da terra que morrerá e ressuscitará se não for pelo poder do nosso Deus? Sendo ele o bom pastor, ele continua a sua vida e sua caminhada de bom pastor. Passava ali um cortejo fúnebre, e uma mulher chorava pela perca do seu filho. E ele foi lá e tocou no esquife, e o seu filho ressuscitou. Em outro momento, uma mulher sofria há 12 anos com um fluxo de sangue. Nenhum médico tinha dado jeito. Ninguém e nem dinheiro no mundo, então, naquele momento, poderia ter dado jeito. Bastou apenas ela tocar na orla do vestido do bom pastor, e tudo aquilo se esvaiu. E ela foi curada. A filha de um oficial jazia. Estava doente e morreu quando Jesus estava a caminho. Mas para ele, o bom pastor, ela só dormia. E ele foi lá e ressuscitou a menina. O bom pastor, ele serve em todos os momentos. O bom pastor, ele trabalha com as suas ovelhas. O bom pastor, ele faz com que as suas ovelhas o conheçam. E ele diz na sua palavra que ele, como um bom pastor, as suas ovelhas conhecem a sua voz. Ele ensina as suas ovelhas. Ele mostra às suas ovelhas o caminho em que devem andar. Ele diz na sua palavra, em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele mostra às suas ovelhas e ensina, olha, continua nos meus mandamentos. Medita de dia e de noite. O bom pastor, ele trabalha para que as suas ovelhas, elas continuem sendo abençoadas. O bom pastor, ele cuida da sua ovelha. O bom pastor, ele ajuda a sua ovelha. O bom pastor, ele ensina a sua ovelha. E eis aí Jesus de Nazaré, o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. O nosso Jesus de Nazaré. Ele fez algo tremendo para que nós pudéssemos aqui hoje estarmos louvando e exaltando o seu nome. Ele fez algo tremendo. Isaías capítulo 9, verso 6, vai fazer menção ao Messias, e onde o menino iria nascer, e iria ser ele o conselheiro, um Deus forte, todo-poderoso, e eis que se cumpriu na vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio à toa, ele veio por mim e por você. Você que muitas vezes se acha desprezado, você que muitas vezes se acha uma ovelha desgarrada, eu quero dizer a você que o seu pastor tem cuidado de você. Eu quero dizer para você que o seu pastor, ele tem olhado para você. Ontem eu contava para os irmãos um pouco da minha agonia no início dessa pandemia. Não é fácil, não foi fácil, não está sendo fácil, mas o meu bom pastor está comigo. Houve momentos em que eu estava tão ansioso, eu tive ataques de ansiedade, eu não conseguia ouvir a voz da minha esposa. Havia momentos em que eu achava que tudo estaria perdido. Eu contava para os irmãos ontem, que quando eu chegava no portão da minha casa, os meus olhos marejavam, porque eu achava que a todo momento eu iria entrar com essa doença no meu lar.
Mas eu esquecia naqueles momentos que eu tinha um Deus muito poderoso no meu lado. Que tinha um pastor e eu era a sua ovelha. A ansiedade, a preocupação, ela faz isso muitas vezes. A ansiedade que eu estava sentindo naquele momento não era proposital. Era praticamente uma doença. E eu confesso aos irmãos que até hoje eu sinto um pouco disso. Mas eu lembro que eu tenho um bom pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque já faz quase 2 anos que estamos nessa infeliz pandemia. Mas o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem sido comigo. Eu tenho passado pelos vales. Eu tenho passado pelas agruras. Eu tenho pisado em espinhos, mas os espinhos têm sido tirados por Ele. Ele é o bom pastor. Por mais que você ache que em muitos momentos da sua vida você esteja só, talvez você se ache abandonado. Mas eu quero dizer a você, você não está abandonado, você não está só. O Rei dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o General de Guerra, o Senhor de nossas vidas, Ele está conosco. O nosso bom pastor. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. E ao chamar, as ovelhas conhecem a sua voz. Essas ovelhas dão ouvido a Ele. É isso que temos que fazer. Nós temos visto aí muitas igrejas, muitos lugares diferentes, adaptados para aqueles que querem que a igreja seja igual a eles. Nós temos visto. Nós passamos em frente de muitas delas. Lá tem um bom pastor? Tem. Lá tem um bom Senhor? Tem. Mas a maneira que a igreja é conduzida lá, muitas das vezes não condiz com o que o bom pastor ensina. Muitas das vezes aquilo que está em cima dos altares, aquele que está em cima na frente dos púlpitos, não passa para a igreja a real verdade. O evangelho genuíno, que prega que que veio por todos. Que prega que Jesus morreu na cruz do Calvário para a remissão de pecados. Que prega que Jesus veio para cuidar de nós, para nos levar para a eternidade. Em vez disso, eles pregam que você vai ser rico, que você sempre vai ter saúde, que você nunca vai passar por perrengue, que você nunca vai passar por nenhuma dificuldade, porque você é filho do rei, e filho de rei não passa por dificuldade. Eu quero dizer a você que eu e você somos filhos do rei, mas dificuldades nós vamos passar e passamos. E eu costumo dizer que quando as dificuldades vêm, o bom pastor, ele está ao nosso lado, nos levando. O bom pastor, ele está do nosso lado, nos conduzindo. E quando você não conseguir mais dar nenhum passo, Ele vai te levar em seus braços. E quando você se sentir assim, olhe para o chão e veja quantas pegadas vão estar lá. Apenas as dele. Porque Ele te conduzirá. Ele veio para que eu e você tivéssemos vida. Ele veio para que eu e você conhecêssemos o eterno. O eterno veio por Ele. Ele veio para mim e para você, para que nós pudéssemos entender que existe alguém que trabalha por mim, que trabalha por você. Para que essa vida eterna seja consequência de nossas atitudes. Mas que atitudes, irmão Humberto? Atitudes de cristão. Atitudes de Cristo. Temos que ter a mente de Cristo. Temos que ter atitudes de Cristo. Para que possamos realmente ter o direito da vida eterna. Temos que ler a palavra. Temos que estudar a palavra. Isso o bom pastor nos aconselha. Esse pastor tão maravilhoso e eterno. Ele traz esses ensinamentos para todos nós.
Voltando para os Salmos 23. Ele continua em nossa vida, refrigerando as nossas almas. Ele continua nos guiando pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome, o nome em qual ele tem que zelar, o nome no qual ele zela, o nome no qual tem poder. Muitos têm pregado o nome de alguns, muitas vezes os cartazes dos grandes cultos, dos grandes eventos, não está mais o nome Jesus, está a cara do camarada lá. E o nome Jesus está bem pequenininho lá embaixo. Antigamente eu me lembro, muito jovem, quando iria ter uma cruzada na minha cidade, eu morava em Bahia na época, colocava-se uma faixa no início da rua e colocava-se outra faixa lá no final da rua e o caminhão ficava lá no meio, a rua já estava trancada nesse momento e lá em cima do caminhão tinha outra faixa dizendo Jesus, o Senhor. E muitas dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. E embaixo dava lá o nome Jesus grandão. Não tinha foto de ninguém. Hoje, os pastores, os missionários, os apóstolos, eles querem ter mais fama e acham que tem mais fama do que o próprio Jesus. Eles querem ser mais conhecidos pelo o que Deus faz na vida dele, que muitas vezes Deus faz mesmo. Eles querem ser mais conhecidos do que o próprio Deus, o próprio Jesus. E ele vai continuar dizendo no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O bom filho, ele aceita a correção do pai. E muitas vezes o pai, ele nos corrige. E nesse versículo, nós vemos que Davi fala que a sua vara e o seu cajado me consolam. Quem já viu um pastor de ovelha em alguns filmes, ele sempre anda com uma vara encurvada na ponta. Para que quando a ovelha, ela tente se desgarrar do seu bando, ele vá lá e cate ela e traga ela de volta. Ou então, para que quando ela teimosa que possa ser, ele vai lá e dá uma chicotadinha nela também. Aí ela vai lá e volta para o lugar. Você está entendendo o mistério aí? Muitas vezes é necessário que Jesus vá lá e puxe de volta. Muitas das vezes é necessário que Jesus vá lá e dê uma chicotada para que nós possamos abrir os nossos olhos. Nós fechamos os olhos para muitas coisas e abrimos para muitas outras. Muitas vezes Jesus está te mostrando na tua frente, ali ó, o caminho. Muitas vezes Jesus está te dizendo, olha, é isso. Mas tu com tua teimosia faz outra coisa. Vai por outro caminho. E quando eu falo você, eu estou falando no geral, viu gente? Não estou acusando você de nada não. Estou falando no geral. Porque muitas vezes nossas vidas têm coisas que nos levam a fazer algo que não seria do agrado do Senhor. Mas temos que estar com a nossa cabeça atenta, a nossa mente atenta à palavra de Deus, o ensinamento da sua palavra, para que quando chegar esse momento, você não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, e continuar no caminho de frente, porque o seu alvo é Jesus, o bom pastor. O seu cajado e a sua vara nos consolam. A sua correção, ele nos consola, ela nos ensina. O bom pastor é esse. Aquele que só te faz elogios, aquele que só te faz carinho, muitas das vezes pode te estragar. Você vai achar que é o último biscoito do pacote. Você pode achar que você é o queridinho do pastor.
Mas Jesus começa a te mostrar que não é assim. No reino dos céus não existe preferido. Existe a igreja. No reino dos céus não existe o queridinho. Existe a igreja do Senhor. No reino dos céus ele não veio para salvar somente um queridinho. Ele veio para salvar o povo adquirido, a nação eleita. Verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Muitas das vezes nós nos achamos em perigo. Muitas das vezes nós encontramos alguns inimigos em nossas vidas. Mas não achem que os inimigos das nossas vidas reais são esses que aí estão fora. Ou o meu vizinho, ou o meu irmão, ou a minha irmã, o meu primo. Não. O seu verdadeiro inimigo é o diabo. Esse ele quer matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira, ele vai mentir muito para você. Ele vai tentar fazer você desviar sempre. Ele vai tentar fazer você sair do caminho sempre. Mas eu quero dizer a você que o bom pastor, ele está atento a tudo isso. Nesse momento há miríades e miríades de anjos trabalhando em seu favor. Nesse momento há muitos livramentos para o povo de Deus. Nesse momento há uma guerra travada, espiritual, para que possamos entender que o nosso Deus, ele está guerreando por nós. Eu quero dizer a você, Deus não para. Nós muitas vezes achamos que Deus não está conosco, mas Ele está do nosso lado. O inimigo das nossas almas, ele também não para. Ele está ao derredor, como um leão, bramando, bravo, louco, para você dar um vacilo e ele avançar em você. Mas ao nosso redor está aquele que é todo poderoso, aquele que veio por mim e por você, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, e com grande poder e glória, ele veio a ressuscitar, e luta por mim e por você, o bom pastor, Jesus de Nazaré. E sabe por quê, irmãos? Verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a esperança do crente. A bondade, a misericórdia, para que elas possam te seguir todos os dias. É necessário que você esteja com o seu altar em dia. É necessário que você esteja em dia com o Senhor. É necessário que você esteja preparado para com o Senhor. É necessário que você esteja se derramando aos pés do Senhor. É necessário que você esteja realmente, de fato, dentro dos preceitos e conceitos do Senhor. Dentro dos preceitos e conceitos bíblicos. Dos ensinamentos bíblicos. Você tem um tutor. O nosso tutor é o nosso pastor local. Ele está aqui para nos ensinar. Ele está aqui para nos admoestar, nos exortar e mostrar que Jesus é o caminho e que Jesus também é o seu pastor, o seu supremo pastor. Ele é o Rei da Glória. Ele é o magnífico Senhor. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso advogado. Ele é o Cordeiro que veio para que morresse em nosso lugar. E muitas das vezes, nós não damos conta de entender todo esse poder em nossas vidas. Esse poder, irmãos. Muitas pessoas não sabem exatamente o que é sentir Jesus, sentir a sua palavra ecoando num poder imenso que não sabemos explicar. O Espírito Santo em nossas vidas, ele vem para isso, para que nós possamos sentir esse poder.
É você olhar para a cruz e entender, nossa, que sacrifício é esse? De um homem morrer pela humanidade. Alguns que se dizem ateus dizem assim: eu não pedi para ele morrer por mim, nem nascido eu era. Exatamente. Ninguém pediu para ele morrer por nós, mas ele morreu por amor de mim e de você, mesmo antes de nós nascermos, mesmo antes de pensarmos em existir. Nem nossos pais, nem nossos avós, tataravós e por aí vai, imaginariam que um homem um dia pudesse morrer na cruz, derramando o seu sangue, sofrer tudo aquilo que ele sofreu, para remir os nossos pecados. Nenhum homem são nessa terra, nenhum homem em sã consciência nessa terra teria a coragem que ele teve de se entregar à morte pela humanidade. Porque ele, como Deus, olhando para a humanidade depravada, cheia de pecados, cheia de coisas ruins, se ele quisesse, ele dizia: não, pode mandar matar todo mundo aí, que não vou morrer por ninguém não. Mas não, o amor foi mais forte. A sua ligação de amor conosco foi mais forte. E é mais forte. A sua graça em nossas vidas é mais forte. E essa graça nos convenceu do pecado, nos convenceu que somos pecadores, nos convenceu do amor de Cristo, do poderio de sua palavra, do poder da sua salvação. E hoje estamos aqui dando glória a Ele. E entendemos o seu sacrifício na cruz. E entendemos que Ele é o nosso bom pastor. No âmbito espiritual, tudo que imaginamos que possa ser é pequeno. No âmbito espiritual, tudo aquilo que pensamos que possa ser de poder nas mãos desse poderoso Senhor ainda é pequeno, porque o poder dele, por mais que você imagine que é grande, ainda é maior. Você vai imaginando que é maior e ele mostra poder ainda maior. Por isso que estamos vivos. É por isso que temos vida. E Ele garante a vida eterna após essa vida que temos. Você tem a vida eterna garantida pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi o seu advogado na cruz do Calvário. Ele foi aquele que morreu por você. Sem olhar para trás, sem olhar para o seu defeito, sem olhar para o seu pecado, Ele apenas morreu lá por amor de você, para que esses seus pecados fossem apagados. O seu sacrifício foi para isso, para que você tivesse o direito à vida eterna. O seu sacrifício foi para isso, para que você pudesse ter o direito a morar nos céus e reinar com Ele. E Ele voltará. E Ele voltará, mostrando que Ele é o bom pastor. E Ele voltará, mostrando que é o seu Senhor. E Ele voltará mostrando a você que o seu poder ainda é maior do que podemos imaginar. Ele descerá nas nuvens com poder e grande glória. Eu gostaria de citar aqui no Salmo 24. A partir do verso 4. Diz assim, Salmo 24, a partir do verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá do Senhor e a justiça do Deus a sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai as portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso de guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas,
e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o Rei da Glória. E Ele está aqui nesse momento, olhando para mim e para você, e esperando que eu e você tenhamos atitudes cristãs verdadeiras. E nesse mundo, precisamos levar a sua palavra para aqueles que necessitam ouvir que Ele é Senhor, que Ele é um bom pastor. Amém? E que a graça de Deus Altíssimo continue sendo derramada em vossas vidas e que tudo vá bem para que o crescimento do reino continue crescendo, crescendo e crescendo a cada dia com a sua palavra. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.